continuando o nosso conteúdo, nós vamos agora fazer a representação isométrica de uma forma circular. Então nós fizemos alguns desenhos de perspectiva agora que usaram figuras prismáticas. Agora nós vamos aprender como representar formas circulares em perspectiva. Então é uma técnica e lembro novamente que isso não é a representação real. Primeiro que a perspectiva isométrica é uma perspectiva aproximada e outra que a elipse que nós vamos desenhar aqui também para representar a figura circular em perspectiva não é uma elipse, é uma falsa elipse. Ela é formada por 4 raios diferentes. Então a ideia é a gente determinar onde são posicionados os pontos para desenhar os 4 raios que vão formar a elipse isométrica que representa a figura circular. Então, ó, isso é um tubo, né, diâmetro externo 80, com um furo de 55. Como eu represento ele? Vocês estão vendo que a face está virada aqui para o lado direito, né? Então nós vamos desenhar aqui, esse primeiro desenho já está pronto aqui com o pontilhado para você fazer, com a face para o lado direito. Tem uma segunda folha para você fazer, onde a face vai ficar, da parte circular, fica para cima. E um terceiro desenho que você vai fazer, onde a face circular fica do lado esquerdo. São as 3 posições isométricas que nós temos para representar a figura circular. Então, para saber como que eu faço para representar a forma circular na perspectiva isométrica, eu vou ter que desenhar o que a gente chama de face isométrica. Ó. É uma medida, é uma forma quadrada, vamos dizer, não é quadrado, né? É um paralelogramo, mas é uma forma que traz as medidas da forma circular feitas em cima do eixo isométrico. Lembra do eixo isométrico? A gente usava o esquadro de 30, ó, eixo isométrico, aqui para cá. Eixo isométrico, tá? São os eixos isométricos. E esse aqui da vertical também, que é um eixo isométrico. Então nós vamos fazer uma face como se estivesse representando um quadrado geométrico. Mas, na verdade, nós vamos representar a forma circular. Então, ó, primeira coisa, nós precisamos ter o centro, que seria dessa face isométrica, que vai mostrar para a gente a forma circular. Então, linha de centro feito com os eixos isométricos, né? Ó, aqui o eixo vertical e aqui o eixo a 30 graus. Ok? Aí, aproveitando o centro de medidas, eu vou marcar nessa linha de centro a medida da face geométrica. O lado externo é 80, então, ó, 40, a partir do centro, 40 para cá, 40 para cá, para ter essa face de largura 80. E na vertical, mesma coisa, ó, 40 para cima, 40 para baixo. Eu desenho essa face, né, que tem a face geométrica para eu poder representar minha figura circular. E agora, aonde são os pontos que eu ponho no meu compasso? Primeira coisa, você tem que encontrar o que seria os 2 eixos dessa face isométrica. Ó, passando pelo centro, nós temos um eixo menor. Você está vendo um eixo mais curtinho aqui? A face está aqui, né? Ó. Então eu tenho um eixo mais curtinho, um eixo menor e um eixo maior. Ó. O eixo maior passa por aqui. Vem daqui, passando pelo centro, até esse ponto. Então, ó, eixo menor, eixo maior. Quais são os 2 pontos de colocação do compasso para formar os raios no eixo menor? Vocês perceberam que esse quadrado, né, isométrico, essa face isométrica, está dividido em 4 partes aqui, vamos chamar de 4 quadrantes. Então, esses 2 quadrantes são cortados pela diagonal menor. Esses 2 quadrantes cortados pela diagonal maior. Nesses 2 quadrantes da diagonal menor, eu já tenho os pontos de colocação do compasso. Para desenhar o raio desse quadrante, basta você colocar aqui no final da diagonal menor, abre o compasso até o ponto, né, de início do arco, que seria ali o final do quadrante. Ó, e aí, abre um pouquinho mais, faz com capricho aí, eu não consigo caprichar muito por causa do tempo. Então, ó, tenho aqui o primeiro arco,
é o primeiro raio do primeiro quadrante. O outro raio é simétrico, basta inverter aqui a posição, colocar aqui, né, na diagonal também menor, tenho o segundo arco. Agora a diagonal maior. A diagonal maior, ela vai conter também a posição de eu colocar a ponta seca do compasso para completar os 4 arcos dessa falsa elipse. Aonde está o outro ponto aqui, a partir da diagonal maior? Vocês vão ver que o quadrante, ó, eu tenho 2 quadrantes retangulares aqui, ó, pertencentes a essa diagonal menor. Nesse quadrante retangular, também eu tenho uma diagonal menor e uma diagonal maior, nesse quadrante retangular. Eu vou traçar a diagonal do eixo menor aqui, ó, da diagonal menor. E vou ter aqui, ó, um ponto que eu corto o meu compasso, que eu corto a diagonal maior. E aqui mesma coisa, ó, tenho um retângulo, a diagonal menor vai ser essa aqui, ó, daqui para cá. E vou ter um ponto onde eu corto a diagonal maior. Então, esses 2 pontos aqui, ó, da diagonal menor do retângulo, vão cortar a diagonal maior e definem para mim o ponto de colocação do compasso. Espeto o compasso aqui, abro o compasso até a medida, tira a mão da frente, até a medida de início do raio no quadrante, e aí vou desenhar o terceiro arco, ó, terceiro arco, e aqui o 4º arco da minha falsa elipse. Opa. Cuidado, faz com a melhor precisão possível aí, tá? Então, ó, olha aqui o 4º raio da minha falsa elipse. Vocês estão vendo, ó? Olha, com 4 raios, esse centro aqui, eu desenhei esse arco. Esse centro eu desenhei esse arco, com esse centro eu desenhei esse arco, com esse centro eu desenhei esse arco. Temos aqui formada a face geométrica. Agora, para poder puxar a profundidade, né, do meu cilindro aí, que seria o tubo, vou buscar o meu eixo geométrico, pego a tangência aqui, ó, vou pegar bem na tangência da figura e traço para cá. Aqui mesma coisa, tangência do raio e traço para frente. Eu vou fazer o mesmo traçado lá atrás, ó, e completar a minha figura. Então vamos lá. Para fazer lá atrás. Lembrando que eu não vou precisar desenhar completo, ó. Na parte de trás eu desenho só um pedacinho dos raios. Então, mesma coisa, diagonal grande, diagonal pequena, do retângulo, diagonal menor, do retângulo, diagonal menor. Quais são os pontos que eu vou ter para traçar? Primeiro, tenho que traçar tudo que venha tangente a essa linha. Então vamos lá. De novo, né, eu vou colocar no ponto extremo aqui da diagonal menor, ó, e abro até o início do quadrante. Vamos lembrar que o raio pertence só ao quadrante, ó. Desenho, opa, meu grafite está afundando. Problema não esperado. Meu grafite afundou, não estava bem preso. Vamos lá. Apertando. Então aqui, de volta. Abro, traçar esse quadrante. Não vou precisar traçar esse, ó, que ele não aparece lá, por causa da figura. Esse quadrante aqui, aonde eu traço?
ponto, abro o compasso na medida do raio, ó. Pode passar um pouquinho, não tem problema, porque você vai pegar a tangência dele. E aqui, mesma coisa. Posso passar um pouquinho. Aí eu vou pegar a tangência aqui, ó. A tangência dele aqui e a tangência lá. Pode, inclusive, deixar aqui passando, não faz mal. Então, aqui, ó, eu tenho toda a parte externa do cilindro desenhado. Como que eu faço para fazer o furo de diâmetro 55? Vou fazer a mesma coisa, partindo do zero. Desenhar uma face aqui, isométrica, com a medida de 55, metade para cada lado no eixo. E vou desenhar essa forma aqui. O furo eu não preciso desenhar lá atrás, só a face aqui na frente. Então é isso que nós temos. E vocês vão fazer a mesma coisa, então, nessas outras duas folhas. Fazer o desenho isométrico desse tubo nos 3 eixos diferentes.